Salve, salve, revalidando! Olha só a gente aqui de novo. Parece que a gente piscou e já chegamos ao quarto dia de correção do nosso simulado internacional MEDCOF Revalida. E hoje a gente vai para uma frente super importante, que é a frente da pediatria. Assim como eu conversei com vocês sobre ginecologia, a prova do Revalida cobra muito competência do profissional no atendimento das portas de entrada do sistema de saúde, principalmente aí a atenção primária, e os conceitos de saúde materna e infantil são muito relevantes, então você pode sim esperar questões aí de puericultura, né, de crescimento e desenvolvimento, mas com algumas peculiaridades. É muito comum a prova do Revalida cobrar assuntos como hematologia pediátrica. E hoje quem vai acompanhar vocês nessa revisão e nessa correção detalhada das questões é a nossa querida professora Amira, coordenadora da Frente Total de Pediatria aqui do MEDCOF. Então aproveitem, que eu tenho certeza de que vai ser muito enriquecedor para cada um de vocês, e nos vemos no final. Forte abraço! Hoje a gente vai corrigir o seu simulado aí do Revalida. Meu nome é Amira e a gente vai corrigir junto a parte de pediatria. Então a gente começa aqui na questão 61. A questão 61 traz uma menina de 11 meses que está em consulta de puericultura na unidade básica de saúde, e a mãe tem dúvidas em relação à vacinação específica de sarampo, porque essa bebê recebeu uma dose da vacina de sarampo com 8 meses, porque ela teve contato com um caso suspeito da doença. E a questão quer saber como que vai ficar o esquema vacinal para sarampo para essa criança. Então vamos relembrar. O sarampo, ele está dentro de duas vacinas do PNI, da tríplice viral e da tetraviral. A tríplice viral, ela é uma vacina que, além do sarampo, como o próprio nome diz, ela tem 3 vacinas, certo? Sarampo, cachumba e rubéola. Pelo calendário do PNI, que é o calendário do Ministério da Saúde, a primeira dose é com 12 meses, é uma vacina subcutânea. Se essa criança estiver em zonas de risco para sarampo, é recomendada a realização da dose 0 da tríplice viral lá entre 6 e 11 meses. Lembrem que essa dose 0, ela não conta para o nosso esquema vacinal, certo? Como o próprio nome diz, ela é uma dose extra. Tendo a criança recebido ou não a dose 0, a primeira vacina que vai contar para o esquema de vacinação dessa criança é a tríplice viral lá com 12 meses, que é o caso dessa nossa paciente. Ela não foi uma dose 0, foi uma dose pós-contato com o paciente com sarampo, mas essa dose também não vale para o nosso calendário vacinal. A segunda vacina que tem sarampo é a tetraviral, que aí a gente vai ter 4 doenças. Ao invés de ter só sarampo, cachumba e rubéola, a gente tem também a varicela aí adicionada. Pelo calendário do PNI, a tetraviral é realizada com 15 meses. Como a gente está falando de uma vacina viva, certo? Uma vacina viva atenuada, ela não deve ser recomendada para gestantes, para bebês menores de 6 meses ou para pacientes que tenham algum comprometimento imunológico, né? Para imunodeficientes. Lembrar também que a tríplice e a tetraviral, ela não deve ser realizada junto com a vacina de febre amarela. O ideal é que a gente dê um intervalo aí de 30 dias entre elas. Então, voltando aqui nas nossas alternativas, essa paciente vai seguir o esquema habitual de vacinação para um lactente aí de 1 ano. Ela vai receber a tríplice viral aos 12 meses e a tetraviral aos 15 meses. Então, aqui a B está incorreta, porque a tetraviral é com 15 e não com 18 meses. A C e a D trazem a vacina só anti-sarampo, essa vacina não é realizada, certo? A gente sempre faz aí a tríplice viral ou a tetraviral. Então, aqui questão 61, nosso gabarito é letra A. Na questão 62, a gente tem um adolescente de 11 anos que tem de antecedente aí um diagnóstico de epilepsia, que dá entrada no pronto-socorro em crise convulsiva. Está inconsciente, tem movimentos tônico-clônicos generalizados, está cianótica, tem desvio de olhar e cialorreia, está em vigência de crise convulsiva. A mãe refere que essa crise foi iniciada há 20 minutos, não teve recuperação de consciência nesse intervalo. Na sala de emergência, ela recebe o benzodiazepínico, né, o diazepam endovenoso 3 vezes, com intervalo de 5 minutos entre as doses, e mesmo depois do benzodiazepínico, as 3 vezes, mantém o quadro convulsivo. Qual que é o nosso próximo passo no manejo da crise convulsiva? Então vamos relembrar, a crise convulsiva é uma ocorrência aí frequente na urgência na faixa etária pediátrica. Sempre que eu estou em vigência de crise convulsiva, a gente deve seguir a avaliação aí sistematizada, seguir o ABC. Então começo, né, checando via aérea,
observando se eu preciso fazer alguma intervenção nesse sentido. A gente sempre oferece o oxigênio a 100%, né? Põe lá uma máscara não reinalante. Acesso venoso, muito importante. Se a gente não tiver acesso venoso, considerar uma intraóssea. Pensem aí que as principais medicações que a gente vai fazer, eu vou precisar ter um acesso venoso. Sempre lembrar que o paciente que chega em vigência de crise convulsiva, a gente deve fazer uma avaliação de glicemia, né? Fazer um destro para avaliar se esse paciente não tem hipoglicemia, sendo uma causa de crise convulsiva. E aí, em relação à conduta específica e medicamentosa para o paciente que está em vigência de crise convulsiva. Nossa primeira linha de tratamento é o que foi realizado para esse adolescente, né? São os benzodiazepínicos. A gente tem duas opções aqui no Brasil, ou o diazepam ou o midazolam. O diazepam, ele pode ser realizado via endovenosa, ou via intraóssea, ou via retal. A via retal, em geral, a gente não usa, que a absorção é ruim, ela não tem um efeito tão bom. Cuidado que o diazepam não pode ser realizado intramuscular. Então, se eu não consigo um acesso desse paciente, a gente vai para o midazolam. Porque o midazolam eu posso fazer endovenoso, posso fazer intramuscular, posso fazer intranasal também. Intranasal também a absorção não é maravilhosa, certo? Lembrar que esse benzodiazepínico pode ser repetido aí de 5 em 5 minutos até 3 vezes. Se depois dessas 3 doses de benzodiazepínico o paciente continua em crise convulsiva, né, ele não teve uma boa resposta, a gente vai dar mais um passo no manejo da crise convulsiva e aí, em geral, a segunda escolha de medicação nesse segundo momento é a fenitoína. A gente vai fazer o ataque de fenitoína. Uma opção seria fazer o fenobarbital, que aí já seria uma segunda linha, certo? Então, só para a gente decorar, benzodiazepínico até 3 vezes, não melhorou, ataque de fenitoína. Se o paciente continuar em crise convulsiva, apesar aí depois do ataque da fenitoína, aí é um paciente que tem que ser encaminhado para UTI mesmo, a gente vai fazer indução anestésica, um paciente que já tem que ter via aérea garantida. Temos várias opções aqui, né? O midazolam contínuo, pode fazer tiopental. Então aí é um arsenal mais da terapia intensiva. Então, esse nosso paciente, que a gente já fez o benzodiazepínico 3 vezes, ele continua em crise convulsiva, o nosso próximo passo é fazer o ataque da fenitoína, como diz aí a letra B. Topiramato seria uma opção já naquela crise convulsiva, aquele estado de mal refratário, já em terapia intensiva, né? Depois da falha da fenitoína. C, diazepam em dose dobrada, não, a gente já fez, já esgotou o diazepam, que são aquelas 3 vezes. Tiopental por cânula endotraqueal? Não, tiopental ele pode ser realizado sim, também na crise convulsiva já refratária, já em ambiente de terapia intensiva, mas aí ele seria endovenoso, não via cânula traqueal. Então aqui questão 62, letra B de bola. Questão 63, a gente tem um lactente de 6 meses, está em unidade básica de saúde, tem uma história aí de tosse, espirro, obstrução nasal, coriza e febre há 3 dias. Evoluiu com chiado, com sibilância e dispneia. Então ele teve aí de antecedente 2 episódios de resfriado, de rinofaringite, com boa evolução, tem de história pessoal, de história familiar, a mãe é asmática. De exame físico, ele tem uma frequência respiratória de 56, um pouquinho aumentada, tem tiragem de fúrcula e subcostal, então tem desconforto respiratório, tempo expiratório prolongado e sibilos difusos, está saturando 88% em ar ambiente. Raio-x de tórax com hiperinsuflação pulmonar. Qual que é o diagnóstico e a conduta para esse nosso lactente? Então, esse bebê tem um quadro de bronquiolite viral aguda, né? Uma infecção respiratória viral muito frequente, pode ter uma evolução desfavorável dos lactentes. Principal agente para a gente pensar é o vírus sincicial respiratório. Outros vírus também podem levar a bronquiolite, né? Rinovírus, o próprio coronavírus pode desencadear um quadro de bronquiolite. O quadro clássico da bronquiolite é esse bebê, esse lactente, em geral menores de 1 ano, que inicia um quadro respiratório alto, né, um resfriado. Então tem coriza, pode ter uma tosse, espirro, pode ter uma febre, nada muito significativo. E lá entre o 3º e o 5º dia de doença, esse bebê evolui com desconforto respiratório e sibilância e chiado no peito. Quando a gente ausculta, eu posso ter sibilos difusos, posso ter também estertoração. O diagnóstico de bronquiolite é
clínico, a gente não precisa fazer o raio-x para todo mundo. Para quem que eu faço o raio-x? Para aquele paciente que tem um quadro mais grave, um paciente que vai internar, né? Se eu fizer um raio-x, eu vou ter um raio-x sugestivo aí de patologia obstrutiva, né? Pense que na bronquiolite a gente tem uma inflamação importante dessas pequenas vias aéreas, diminuição da luz dessa via aérea, e aí a gente tem um represamento de ar, né? Uma patologia obstrutiva. Esse pulmão está hiperinsuflado, eu tenho retificação de arcos costais, posso ter algum infiltrado aí, nada muito significativo, e eu posso ter também a atelectasia, que é uma complicação do quadro de bronquiolite. A gente não tem um tratamento específico para bronquiolite, né? A gente faz uma terapêutica de suporte, então avaliar se esse bebê consegue mamar por boca, avaliar a hidratação desse bebê, ele tá tão cansado que eu vou passar uma sonda, ou ele tá tão cansado que vai ficar em jejum com soro. Oxigenoterapia, visando aí, se esse bebê tiver uma saturação menor que 90, 92%, depende da referência. O que a gente não deve fazer na bronquiolite? A gente não deve fazer broncodilatador, né, beta-2, aerolin, salbutamol, não deve fazer adrenalina inalatória, inalação com salina hipertônica, nem corticoide. Fisioterapia, na literatura não tem recomendação, na prática a gente acaba fazendo, porque esses bebês melhoram na prática, certo? Mas aí para sua prova, lembrar que a fisioterapia também não deve ser recomendada. O que a gente faz então? Vigio hidratação, vejo se eu tenho que colocar soro, se eu preciso passar uma sonda, lavagem e inalação com soro fisiológico. Basicamente é isso. Oxigenoterapia, se necessário. Então, esse nosso bebê tem um quadro de bronquiolite viral aguda. Qual que vai ser a nossa conduta? Medidas sintomáticas de suporte e monitorização. Esse é o bebê que vai precisar ficar internado, né? Tem uma indicação de internação, tá saturando 88% em ar ambiente. Então, eu tenho uma saturação que me indica oxigenoterapia, certo? No resfriado comum, a gente tem só uma infecção de via aérea superior, então a gente não teria taquidispneia, não teria sibilância. Pneumonia. Na pneumonia, a gente tem uma tríade clínica, que é febre, tosse e taquidispneia, certo? Esse bebê, ele não tem uma história de febre significativa e na minha ausculta também não tem nada que me faça pensar especificamente em pneumonia, não tenho nada mais localizado. Asma de início precoce, esse diagnóstico não existe. O que a gente pode falar é daquele bebê que tem uma bronquiolite e continua sibilando, né? Tem outros episódios de sibilância. Aí a gente categoriza como lactente sibilante, bebê chiador, que é um bebê que no futuro pode evoluir sim com asma, mas não é o nosso diagnóstico desse momento. Nesse momento eu tenho uma patologia aguda viral, que é a bronquiolite. Então aqui, questão 63, a gente fica com gabarito C. Questão 64, aqui a gente tem uma criança de 4 anos, sexo feminino, tá no PS com crise convulsiva tônico-clônica generalizada, aproximadamente há 10 minutos, associada à febre. No PS já passou a crise convulsiva, tá no colo, acordada. A mãe refere que a crise aconteceu logo depois de ter tomado a medicação para febre. Não tem outras doenças, não tem outros sinais e sintomas. Ela já teve uma crise convulsiva em vigência de febre com 18 meses. Ficou em observação no PS e depois foi liberada. No prontuário da família, o plantonista vê aí que essa família tem uma vulnerabilidade social. Há 2 anos, teve um filho do casal de 1 mês de idade que teve uma morte súbita. E a questão quer saber, considerando o acompanhamento dessa família, qual que é o projeto terapêutico mais adequado para essa paciente? Então, primeira coisa, o que está acontecendo com essa paciente? Ela fez uma crise convulsiva febril, né? A principal causa de crise convulsiva na faixa etária pediátrica. O que eu posso considerar uma crise convulsiva febril? Então, é aquele paciente, né, aquela criança entre 6 meses e 5 anos, que faz uma crise convulsiva em vigência de febre, ela não precisa estar com febre naquele momento da crise, mas ela tem uma história de febre 24 horas antes ou 24 horas depois da crise convulsiva. Essa paciente não pode ter crise convulsiva fora de febre, né? Senão a gente está pensando mais numa epilepsia. E eu não tenho outros sintomas que me façam pensar em infecção do sistema nervoso central. Não tenho outros comemorativos da história que me façam pensar em meningite. A gente vai classificar a crise convulsiva febril em simples ou complexa. A simples é aquela crise tônico-clônica generalizada que dura menos de 15 minutos e não recorre em 24 horas. Crise complexa, quando eu tenho uma crise focal ou uma crise de duração mais prolongadas, ou quando essa crise se repete em menos de 24 horas.
Se for só uma crise simples, que é o caso da nossa paciente aqui, eu não preciso investigar, eu vou orientar a família do risco de recorrência, certo? Não preciso coletar exames, posso só seguir ambulatorialmente. E essa família deve ser seguida, né? Eu tenho aí uma história de vulnerabilidade social, eu posso tranquilizar os pais em relação a essa crise convulsiva. Posso liberar essa paciente nesse momento, mas eu preciso garantir um acompanhamento dessa criança, né? Ver se ela vai ter alguma outra manifestação, alguma recorrência de crise. Então, esse é o nosso gabarito, letra C. Letra A. O acompanhamento da criança deve ser feito por especialista, o que é mais indicado para descartar trauma e violência infantil? Não. Primeiro, em relação à crise convulsiva febril, a gente não precisa de acompanhamento pelo especialista, não precisa encaminhar para neuro, nem nada do tipo. A gente pode seguir essa criança. E mesmo em relação à vulnerabilidade social, o melhor profissional para seguir essa criança é o profissional lá da atenção básica, que vai ter um contato mais próximo, uma frequência de acompanhamento mais intensa. B. A criança deve realizar exames complementares, como tomografia na própria emergência, pelo passado de morte súbita do irmão. Não, a gente não tem indicação de investigar essa criança, né? Ela teve só uma crise febril simples, então não preciso de outros exames, não preciso de líquido, não preciso de exame de imagem nesse momento. D. A criança deve ser mantida internada para investigação, porque não é comum crise tônico-clônica generalizada com febre. Não, é o mais comum, né? A crise febril simples, ela é tônico-clônica generalizada. Então, aqui, questão 64, letra C. Questão 65. Menino de 3 anos está na emergência do hospital público com tosse e febre. A mãe refere que há 5 dias ele tinha aí uma história de coriza, depois evoluiu com uma tosse produtiva e febre de até 38,5. Não tem nenhum antecedente relevante, ele está em regular estado, hipocorado, desidratado, tem uma frequência cardíaca de 150, que é um pouco mais alta para um paciente já de 3 anos, frequência respiratória de 50, também tem uma taquipneia, tem tiragem subcostal. Vamos guardar essa informação. Na ausculta, tem estertores crepitantes em base direita, tem uma ausculta de crepitação localizada. Ausculta cardíaca e abdômen normal, raio-x de tórax com uma condensação em base direita sem derrame pleural. Com base nesses dados, qual que vai ser o antibiótico de primeira escolha para esse paciente? Então, esse é um paciente que tem um quadro de pneumonia adquirida na comunidade. Lembra que lá na questão de bronquiolite a gente conversou sobre a tríade da pneumonia? Então, para eu pensar em pneumonia, né, lembrar que o meu diagnóstico também é clínico na pneumonia, eu preciso ter um paciente com febre, tosse e taquipneia. E aqui é importante a gente decorar esse valor de frequência respiratória. Então, menores de 2 meses, a gente considera taquipneia uma frequência respiratória maior que 60, entre 2 meses e 12 meses maior que 50 e entre 1 e 4 anos maior que 40. Quais são os principais agentes? De longe, o principal agente é o pneumococo. Preciso lembrar também do hemófilos e do Staphylo aureus. Lembrar que vírus também pode dar pneumonia, né? Meu diagnóstico é clínico, não preciso fazer o raio-x de todo mundo, devo fazer o raio-x de tórax. Se eu tiver uma pneumonia complicada, né, uma pneumonia que eu preciso internar, ou um paciente que não está tendo uma evolução boa, comecei a tratar e ele não está evoluindo bem, aí eu vou radiografar buscando complicação. Quais são indicativos de internação hospitalar? Então, idade, né, um bebê menor que 2 meses, necessidade de oxigenoterapia, então uma saturação em ar ambiente menor que 92%, um paciente desidratado, ou desconforto respiratório moderado e grave. Aqui a gente tem um marcador de desconforto respiratório da pneumonia, que é a tiragem subcostal. Esse é o marcador de gravidade da pneumonia. Paciente com comorbidades, né, um paciente cardiopata, nefropata, prematuro. Sinais de toxemia, então um paciente que tem uma redução do estado geral, um paciente que não está bem, né, tem aí sinais de complicação dessa pneumonia, de gravidade dessa pneumonia. Ou a pneumonia complicada mesmo, a pneumonia com derrame, com empiema. O tratamento depende se ele vai ser ambulatorial ou hospitalar. Se for ambulatorial, a primeira escolha é a amoxicilina por via oral e lembrar que esse paciente deve ser reavaliado em serviço de saúde em 48, 72 horas do início desse antibiótico. Agora, se eu for internar esse paciente, aí a primeira escolha ou é penicilina cristalina ou ampicilina.
Então, esse nosso paciente tem um diagnóstico de pneumonia, certo? Ele tem febre, tosse, tem taquipneia, ele tem uma ausculta localizada lá em base direita. Precisava ter feito raio-x? Nesse caso, precisava, porque esse é um paciente que tem indicação de internação. É um paciente desidratado, é um paciente com desconforto respiratório mais importante, tem lá a tiragem subcostal. Então, o raio-x foi bem indicado aqui. Fizemos o raio-x, não tem uma pneumonia complicada. Tudo bem. Esse paciente, então, vai ser internado. Qual que é a nossa primeira escolha de antibiótico na pneumonia adquirida na comunidade? Ou é penicilina ou é ampicilina endovenosa. Então, esse é o nosso gabarito, na letra A. Gentamicina, ela deve ser associada à penicilina ou ampicilina naqueles bebês menores de 2 meses para cobrir aí germes do canal de parto. Ceftazidima é uma cefalosporina de terceira geração, ela serviria aí principalmente para cobertura de pseudomonas, né, quando eu quero adicionar a cobertura de pseudomonas. Vancomicina, ela é um esquema já mais avançado daquela pneumonia grave, que eu não estou tendo uma boa evolução, e a gente sempre associa a vancomicina a uma cefalosporina de terceira ou quarta geração, não seria a nossa primeira linha de tratamento. Então aqui, letra A. Questão 66. Aqui a gente tem um pré-escolar de 3 anos, está na emergência com uma história de edema e oligúria há 5 dias. Tem uma pressão arterial de 80/60, uma pressão arterial normal aí para a idade, um edema palpebral e de membros inferiores. No exame de urina, tem uma proteinura de 3 cruzes. Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual que deve ser o tratamento medicamentoso indicado? Então, esse é um paciente com um quadro de síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica, ela acontece quando esse paciente tem uma disfunção dessa barreira de filtração glomerular, e aí isso leva a uma perda de proteínas. Então, o quadro clínico da síndrome nefrótica é a proteinúria nefrótica, né, uma perda de proteína pela urina muito alta, edema, lembrar que na síndrome nefrótica esse edema é um edema importante, é um edema intenso, hipoalbuminemia, então como eu perco proteína, eu perco a albumina sérica vem reduzida, e dislipidemia. Na síndrome nefrótica, eu tenho pressão arterial e complemento normal, diferente da síndrome nefrítica, da glomerulonefrite, em que eu vou ter hipertensão, consumo do complemento, oligúria e hematúria. Essa é a manifestação da glomerulonefrite, diferente da síndrome nefrótica. O tratamento da síndrome nefrótica envolve a restrição salina e o uso de corticoide. Se esse paciente tiver uma manifestação mais grave, a gente pode ter que repor a albumina e endovenosa, né? Se eu tiver uma hemoconcentração muito grande, um paciente já com choque, ou um edema genital intenso, uma oligoanúria intensa. Pensei em síndrome nefrótica, quais são os exames iniciais que a gente deve fazer? Então, urina 1 para procurar essa proteinúria, né, um sumário de urina, albumina, lipidograma, né, colesterol, complemento, ureia e creatinina. Esses pacientes têm uma chance maior de ter intercorrências infecciosas, porque eles perdem imunoglobulina, né, eles perdem proteína, então eles perdem imunoglobulina. Infecção clássica aí do paciente com síndrome nefrótica é a peritonite por pneumococo. Esses pacientes também têm uma chance maior de eventos tromboembólicos. Não preciso fazer biópsia renal para todo mundo, vou fazer biópsia renal se eu tiver um quadro diferente do clássico, né? Um paciente que abre o quadro menos de 1 ano ou mais que 10 anos, uma hematúria macro ou microscópica persistente, um paciente com hipertensão arterial, síndrome nefrótica não cursa com aumento de PA, uma disfunção renal importante, aumento de ureia e creatinina, consumo de complemento, manifestações extra-renais ou um paciente que não responde a corticoide. Então, aqui o nosso gabarito, pensando em síndrome nefrótica, é letra B de bola, né? O que eu vou usar de terapêutica medicamentosa na síndrome nefrótica? O corticoide. Então, esse paciente é um paciente com edema progressivo, associado à proteinúria, com PA normal. Esse é um paciente que me faz pensar em síndrome nefrótica. Diurético seria a nossa conduta pensando na glomerulonefrite, né, pensando na síndrome nefrítica. Antibiótico também seria pensando na glomerulonefrite. AINE, né, anti-inflamatório não hormonal, não faz parte aqui do nosso arsenal terapêutico. Então aqui, letra B de bola.
Questão 67, a gente tem um RN com 36 horas de vida, tá numa maternidade, tá ativo, rosado, mamando o seio materno, pré-natal sem intercorrências. Foi realizado o teste do coraçãozinho, né, o teste da oximetria, e aí ele tem um resultado de 99% em membro superior direito e 95% em membro inferior direito. Considerando os achados do teste, qual que vai ser a nossa conduta nesse momento, então? Então, aqui uma questão de triagem neonatal, de teste do coraçãozinho. Então, o teste do coraçãozinho, ele é um exame de triagem para aquelas cardiopatias congênitas críticas. Aquelas cardiopatias que dependem do canal arterial estar aberto para que esse bebê sobreviva, né? Então, eu posso ter patologias aí, cardiopatias congênitas, que eu preciso do canal arterial para garantir um fluxo para a circulação pulmonar, por exemplo, uma atresia pulmonar, ou uma cardiopatia que eu preciso do canal arterial para garantir o meu fluxo sistêmico, então, por exemplo, uma hipoplasia de ventrículo esquerdo, né, uma hipoplasia de coração esquerdo, ou quando eu tenho circulação em paralelo, quando eu tenho transposição de grandes artérias. Então, o tronco pulmonar sairia do ventrículo esquerdo e a artéria aorta sairia do ventrículo direito. Então, eu preciso ter um canal arterial comunicando aí o tronco da pulmonar com a artéria aorta para ter mistura de sangue, certo? O teste do coraçãozinho, ele é recomendado pelo Ministério da Saúde para aqueles bebês com idade gestacional acima de 34 semanas, e ele é obrigatório, ele deve ser realizado entre 24 e 48 horas de vida. Como o próprio nome já diz, ele é um teste de oximetria, então a gente vai fazer lá com oxímetro de pulso em membro superior direito, que seria antes da saída do canal arterial, né, pré-ducto arterioso, e em um dos membros inferiores, já depois da saída do canal arterial. O que o Ministério da Saúde considera de valor de referência do teste do coraçãozinho? Então, a gente vai considerar normal um resultado maior ou igual a 95% e uma diferença entre os membros menor que 3%. Se esse primeiro resultado vier alterado, eu vou repetir a oximetria depois de 1 hora. Se depois de repetir eu mantenho um resultado alterado, aí esse paciente tem que ser mantido internado e ele deve realizar, né, o ecocardio ainda na maternidade em até 24 horas. Então, esse nosso paciente, ele tem o primeiro exame alterado, né, 99% e 95%, a minha conduta vai ser repetir esse exame em até 1 hora. Não posso dar alta hospitalar, não preciso fazer o ecocardio nesse momento. Eletrocardiograma não faz parte desses nossos exames iniciais para cardiopatia congênita, certo? Então, aqui questão 67, letra B de bola. Questão 68, adolescente de 15 anos, está em unidade básica de saúde com uma história de lombalgia há 6 meses, com 3 episódios semanais. Não tem trauma, não tem prática de atividade física, carrega a mochila nas costas quando vai aí de casa para a escola, mais ou menos 20 minutos. Na inspeção, ao ficar de costas, a gente observa que o ombro esquerdo é mais elevado que o ombro direito e no teste de Adams tem uma gibosidade, né? Um teste de Adams positivo. O teste de Adams é aquele que a criança, né, o adolescente está de pé e ela abaixa, né, com os membros superiores para baixo, e aí, se ela tiver alguma alteração, a gente teria uma gibosidade, certo? A aferição de membro inferior direito é de 98 e membro inferior esquerdo também é de 98, ou seja, o tamanho dos membros inferiores é o mesmo, né? Não tenho nenhuma alteração de membros inferiores. Considerando a história e o exame físico, qual que vai ser o nosso exame para complementar o nosso diagnóstico, para comprovar a nossa principal hipótese diagnóstica? Então, aqui a gente tem uma questão sobre escoliose. Escoliose é quando ocorre um aumento da curvatura da coluna, né? A gente considera aí, quando é calculado esse ângulo de Cobb, que é a angulação aí da coluna, maior que 10 graus. O mais comum é uma escoliose idiopática. Tem 3 faixas etárias, então pode ser precoce, infantil de 0 a 3 anos, juvenil entre 4 e 10 anos e o mais comum é em adolescente, acima de 10 anos. No exame físico, a gente vai ter esse teste de Adams positivo, que é quando o paciente abaixa, né? Ele está de pé, ele abaixa, e aí eu tenho uma assimetria da coluna, eu formo essa gibosidade. Meu diagnóstico é confirmado pelo raio-x panorâmico da coluna, que aí sim a gente vai conseguir medir corretamente esse ângulo de Cobb.
O tratamento pode envolver órtese, né, o colete, ou pode ser um tratamento cirúrgico. Então, pensando aqui nessa nossa adolescente, nosso diagnóstico, nossa hipótese diagnóstica é escoliose. Então, eu tenho lombalgia, tenho assimetria dos ombros, tenho a gibosidade, tenho o teste de Adams positivo. Então, a gente vai confirmar esse diagnóstico pela radiografia panorâmica da coluna. Escanometria de membros inferiores, eu não tenho assimetria de membros inferiores, então não seria a nossa principal hipótese aqui. Ultrassom de coluna serviria para ver mais partes moles da coluna, também não parece ter nada nesse sentido. Ressonância de coluna também o mesmo raciocínio. Então, aqui, questão 68, gabarito A. Questão 69, lactente masculino 1 ano, está em unidade básica com a mãe. Nesse momento, em relação à prevenção de acidentes, o que a gente tem que orientar, levando em conta aí os acidentes mais comuns nessa faixa etária? Então, questão de prevenção de acidentes. Esse é sempre um tema muito importante para a vida, né? Por quê? Porque os acidentes são a principal causa de morte das crianças entre 1 e 14 anos no Brasil. Então, dentro lá da consulta de puericultura, a gente deve orientar a prevenção de acidentes, sempre focando no que é relevante para aquela faixa etária daquele paciente. Então, entre 0 e 4 meses, quais são os acidentes mais comuns? Então, queimadura, né, não intencional da criança, né? Então, é comum a gente ver na prática queimadura por água de banho, principalmente bebê muito pequeno, né? Às vezes esquenta lá com chuveiro, não percebe e coloca o bebê se queima. Preparo de mamadeira também, né? Esquenta a água lá no micro-ondas, coisas nesse sentido, e não testa a temperatura da água. E lembrar de não cozinhar com o bebê no colo, né? Não estar ali no fogão com o bebê no colo. Trauma por impacto e queda. Aqui é comum a gente ver bebê pequeno também, queda do bebê conforto, né? Às vezes na saída da maternidade. Põe o bebê lá no bebê conforto, não fecha o cinto do bebê conforto e o bebê cai, o bebê conforto vira. Afogamento no banho, aqui parece que isso não pode acontecer, mas a gente também já pegou na prática, né? Principalmente quando vai lavar as costas do bebê, às vezes vira o bebê completamente, o rostinho fica encostado na água, né? Sempre deixar o bebê mais na vertical e longe da água quando virar ele de barriga para baixo. Aspiração e sufocação, então cuidado com o uso de corrente, aquele colar de âmbar que às vezes a gente vê na prática, e as orientações em relação a sono seguro, né? Sempre dormir de barriga para cima, berço sem acessórios, sem travesseiro, sem ninho. E de 5 a 12 meses, o que a gente tem que se preocupar? Então, quedas, né, na consulta aí de 4, 5 meses, a gente sempre deve orientar que a partir do momento que o bebê começa a rolar, né, ele muda de decúbito, a chance de queda aumenta muito. Então, às vezes vai trocar em cima da cama, em cima do sofá, 1 minuto que você vai pegar um algodão, o bebê rola e cai no chão. Não usar andador também, andador não deve ser realizado, não deve ser utilizado em nenhuma faixa etária. Afogamento, aqui o risco também, né, conforme a criança adquire a marcha, principalmente, né, começa a engatinhar, ela também pode se colocar em ambientes que não seriam para ela. Então, evitar, né, sempre que tiver piscina, ambientes com água, sempre ter um portão trancado, sempre que tiver nesses ambientes, estar com a presença de um adulto. Risco de aspiração de objetos, então principalmente brinquedos de boa qualidade, brinquedos que tenham um tamanho adequado e que não tenham risco de soltar nenhuma pecinha. Queimadura, então principalmente na cozinha, né, orientar aí, ficar com cabo de panela para dentro do fogão, o ideal é que tenha um portãozinho aí fechando a cozinha. E o risco de choque elétrico, sempre ter aqueles protetores de tomada. Então, aqui, considerando esse paciente de 1 ano, o que entra aqui de maior risco para ele? As asfixias, né? Quedas e aspiração de corpo estranho. São esses acidentes comuns aí, mais ou menos com 1 ano. Atropelamento é mais comum em crianças maiores, aí próximo de 5 e 11 anos. Queimadura por água de banheiro é mais comum em bebês menores. Então, aqui, letra C. Questão 70, pré-escolar, vítima de colapso súbito em ambiente intra-hospitalar. Parece inconsciente e está cianótico. De acordo com as diretrizes de suporte avançado de pediatria, como é que a gente vai prosseguir essa avaliação? Então, aqui a gente tem uma questão de PAUS, né, de suporte avançado de vida em pediatria, de parada cardiorrespiratória. Então, como que a gente vai organizar aí a ordem de
condutas frente a um paciente que tem um colapso súbito. Então, se a gente tiver extra-hospitalar, o primeiro passo é checar a segurança da cena. Aqui a gente já está intra-hospitalar, então eu vou checar a responsividade. Em menores de 1 ano, a gente faz um estímulo no pé. Em maior de 1 ano, a gente faz igual do adulto, né? O estímulo no ombro. O paciente não responde, chamo ajuda. Depois de chamar ajuda, vou checar pulso e respiração em até 10 segundos. Em menores de 1 ano, a gente checa pulso braquial. Em maiores de 1 ano, a gente checa pulso ou carotídeo ou femoral. Paciente sem pulso, identifiquei parada cardiorrespiratória, vou iniciar a reanimação. Então, a frequência de compressão é de 100 a 120 compressões por minuto, comprimindo 1/3 do diâmetro anteroposterior desse tórax, sempre permitindo o retorno total do tórax entre as compressões. Tenho 2 tipos aí de parada cardiorrespiratória, os ritmos chocáveis, então fibrilação ventricular, taquicardia ventricular. E aí a minha prioridade vai ser administrar o choque, fazer a desfibrilação. Nos ritmos não chocáveis, então a sistolia, atividade elétrica sem pulso, além de eu começar a massagem, né, de eu começar as compressões, eu devo priorizar a realização da adrenalina já assim que eu começo a minha massagem. Se eu não tiver via aérea avançada, né, tô lá ventilando de máscara, depende como que eu vou regular aí quantas compressões para quantas ventilações. Então, se a gente tiver em um socorrista, a gente deve realizar 30 compressões para 2 ventilações, em 2 socorristas, 15 compressões para 2 ventilações. A partir do momento que esse paciente está entubado, eu tenho via aérea garantida, a gente vai fazer uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, né? Eu separo compressão, sigo compressão 2 minutos contínuo e ventilação uma a cada 2 a 3 segundos. Então, qual que vai ser a ordem de atendimento baseado no que a gente falou? Então, checo responsividade, não responde, chamo ajuda, palpo o pulso e checo respiração em até 10 segundos, identifiquei parada cardiorrespiratória, vou iniciar minha RCP. Aqui, considerando que a gente já está no ambiente intra-hospitalar, a gente já vai considerar que tem pelo menos 2 socorristas, aí seriam 15 compressões para 2 ventilações. Então, aqui o gabarito é letra A. Vamos ver a B. Pulso radial? Não, aqui seria um pulso central, né? Uma criança maior, a gente vai palpar pulso carotídeo. C. Chamar por ajuda, avaliar responsividade, se não houver resposta, palpar pulso radial, também não, aqui a gente vai para pulso carotídeo. D. Chamar por ajuda, também não, a gente não começa com chamando ajuda, certo? Então aqui questão 70, gabarito A. Questão 71. Paciente de 11 anos, trazido pela mãe em consulta de puericultura, está em atenção básica. Ele não tem uma caderneta vacinal atualizada. A mãe se lembra que ele recebeu algumas vacinas do primeiro ano, mas não tem a caderneta de vacina desse paciente. Como que eu vou prosseguir aí de esquema vacinal para um adolescente que eu não tenho comprovação de vacinação anterior? Então vamos relembrar, a gente tem 2 vacinas obrigatórias do adolescente, né? A vacina de HPV, do papilomavírus humano. Ela deve ser realizada para todos, meninos e meninas, entre 9 e 14 anos. São 2 doses com intervalo de 6 meses entre elas. A segunda vacina obrigatória do adolescente é a meningocócica ACWY, que aí é uma dose única entre 11 e 14 anos. Devo checar também a dupla adulto, né, difteria e tétano, que deve ser realizada a cada 10 anos. O que mais que a gente vai checar? Então, esse paciente precisa ter 3 doses de hepatite B, eu vou checar. E se ele não tiver, que é o caso do nosso paciente, eu vou iniciar esse esquema. Então, 3 doses de hepatite B, 3 doses de difteria e tétano, 2 doses de febre amarela e 2 doses de tríplice viral. A única que muda aqui é a febre amarela. Se ele não tiver recebido a febre amarela, ele vai receber só uma dose, certo? Se ele já tiver iniciado o esquema, se eu tiver comprovação, eu posso continuar o esquema. Então, já recebeu 2 doses de hepatite B, posso fazer só mais uma dose, não precisaria reiniciar esse esquema do início, certo? Então, aqui, esse paciente não tem comprovação vacinal, vou ter que fazer todo o esquema de tudo. Então, 3 doses de hepatite B, 3 doses da dupla adulto, dose única de febre amarela, 2 doses de tríplice viral, 2 doses de HPV e uma dose única de meningo ACWY, certo? Então, essa aqui tá certa. As outras, então, vão estar incorretas. A B
Dose única de febre amarela, dose única de tríplice viral? Não, são 2 doses de tríplice viral e 2 doses de HPV. A meningo é a ACWY. Aqui na C faltou HPV e na D é 1 dose de meningo ACWY. Então, gabarito aqui da 71, alternativa A. Questão 72, RN de 2 dias, termo, pré-natal adequado, está em alojamento conjunto, ele tem icterícia e hepatomegalia. Na investigação foi feito o diagnóstico de toxoplasmose congênita. Como uma complicação dessa doença, o que a criança pode apresentar? Então, a toxocongênita é uma infecção congênita importante, que a gente deve se lembrar, né? Entra lá junto com as principais, sífilis e citomegalovírus, principais para a gente lembrar. Na toxocongênita, a gente tem uma tríade clínica, que é composta por corioretinite, hidrocefalia e calcificações cerebrais. Esta tríade, apesar dela ser clássica da toxocongênita, a maioria dos pacientes não vão apresentar a tríade completa, né? E muitas vezes o paciente é assintomático ao nascimento. Posso ter outras manifestações que não são específicas. Então, a icterícia que ele falou, pode ter hepatospleno, esse bebê pode nascer prematuro, pode nascer baixo peso, outras manifestações aí que são genéricas dentro das outras infecções congênitas. Pensando em toxocongênita, a gente deve iniciar essa investigação coletando o IgG pareado, né, IgG da mãe e do bebê. Do bebê, a gente vai coletar também IgM, IgA, fazer ultrassom transfontanela, né, avaliar esse sistema nervoso, fundo de olho e hemograma. Se esses primeiros exames vierem alterados ou se a gente tiver um bebê sintomático, como é o caso, eu posso coletar os outros exames, líquor, avaliar a necessidade de uma tomografia de crânio para avaliar melhor esse sistema nervoso, audiometria, e eu devo tratar por 1 ano. Agora, se eu tiver exames normais, eu posso seguir esse bebê ambulatorialmente com acompanhamento de sorologia. O tratamento é feito por 12 meses, é um tratamento bem longo, né? Composto por sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Se esse bebê tiver uma manifestação de sistema nervoso ou ocular, a gente associa a prednisona nas primeiras 4 semanas do tratamento. Então, aqui, qual que é a manifestação que pode acontecer aí no curso da toxocongênita? A corioretinite, né? A corioretinite, inclusive, é uma das manifestações lá da tríade clínica. Hipoglicemia não faz parte da apresentação clínica da toxo e não é uma manifestação aí que faz a gente pensar especificamente em infecção congênita. Pneumonia alba é a pneumonia lá da sífilis congênita. Hipogamaglobulinemia também não faz parte da apresentação clínica da toxo e também não é tão específica assim de infecção congênita. Então, aqui questão 72, gabarito B de bola. Questão 73, pré-escolar de 4 anos, está em pronto atendimento, com uma história de queda da própria altura a 30 minutos. Teve um traumatismo em região occipital. Logo depois da queda, teve um choro intenso, teve um único episódio de vômito. Lá no pronto-socorro está com Glasgow 15, exame físico neurológico normal, não tem evidência de fratura de base de crânio, fratura de crânio. Em relação à necessidade de fazer a tomografia de crânio, qual que é a alternativa correta? Então, aqui a gente tem uma questão de traumatismo crânioencefálico leve. Traumatismo crânioencefálico leve é aquele paciente que chega lá com Glasgow 15, um paciente que não tem um comprometimento maior, certo? Como que a gente vai decidir ou não realizar a tomografia? Tem várias formas, né? O mais usado na prática é essa orientação do estudo PECARN. E esse estudo ele é dividido em menores de 2 anos e maiores de 2 anos. Então, vamos ver o de maior de 2 anos, que é o caso desse nosso paciente. Quando que está formalmente indicada a tomografia de crânio? Então, um paciente que chega com Glasgow que não seja 15. Se tiver um Glasgow menor ou igual a 14, devo realizar a tomografia de crânio. Ou um paciente com alteração de estado mental, alteração comportamental ou sinais de fratura de base de crânio. Essas são as indicações formais. Agora a gente tem a possibilidade ou de observar por 6 horas ou de solicitar a tomografia se eu tiver alguma dessas alterações. Então, um paciente que teve uma perda de consciência pós-trauma, ou a história de vômitos recorrentes ou cefaleia intensa, ou quando eu tenho um mecanismo de trauma grave. Então, um paciente que foi atropelado, ou maior de 2 anos que teve uma queda de altura acima de 1,5 m,
ou um acidente que teve morte de outra vítima, ou um paciente que foi atingido por um objeto de alto impacto. Então, esses itens, eles podem, ou a gente pode, né, na prática, ou solicitar a tomografia de crânio, ou manter esse paciente em observação hospitalar. Então, no caso do nosso paciente, a gente não tem nem indicação formal de fazer a tomografia, nem nenhuma indicação que eu possa considerar ou tomografia ou observação. Então, esse é um paciente que não precisa fazer tomografia porque ela não tem nenhum sinal de alerta para risco de lesão intracraniana. Então, aqui letra B de bola. A indicação de realização de tomo, porque a paciente apresentou um episódio de vômito? Não, são vômitos repetidos. C. A indicação de realização de tomografia, porque nessa faixa etária o exame deve ser realizado para todo mundo? Também não, né? Por isso que existe esse estudo PECARNE, para a gente não realizar um exame importante, que é uma tomografia, para todas as crianças que têm um traumatismo crânioencefálico. D. Não há indicação de realização de tomografia, e sim de radiografia simples de crânio. Cuidado, né? Apesar de na prática a gente ver isso sendo realizado, o raio-x de crânio ele não deve ser realizado no trauma crânioencefálico. Ele não possibilita aí uma visualização adequada, não tem indicação de realizar o raio-x de crânio, tá bom? Então, questão 73, letra B de bola. Questão 74, uma criança com 2 anos tá lá em consulta de puericultura com uma história de que há um mês teve uma queimadura de 2º grau em tronco por um derramamento de conteúdo de uma panela que estava sobre o fogão e foi puxada pelo cabo pela criança. Esse tipo de queimadura caracteriza. Então, aqui, né, a gente já teve uma questão aí sobre prevenção de acidentes. Esse é um acidente prevenível, certo? Isso faz parte lá da prevenção de acidentes, é uma responsabilidade do adulto que está com essa criança deixar a cozinha ter portãozinho, deixar sempre o cabo de panela para dentro. Isso não aconteceu e isso levou a essa queimadura pela criança. Então, aqui é uma questão sobre violência contra a criança. Então, qual que é a definição de maus tratos, né, de violência contra a criança? É toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar dessa criança, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao desenvolvimento da criança. A gente tem várias formas, né, de maus tratos, de violência. Negligência é um tipo de violência, abuso físico, sexual, violência psicológica ou alienação parental. Então, falando sobre a negligência especificamente, a definição de negligência é uma omissão de cuidados, né, de proteção a essa criança frente a coisas que são evitáveis. E isso pode levar, né, a falta de ter presente, né, de ter aí suprido necessidades físicas e emocionais básicas dessa criança. Então, quais são exemplos de negligência ou de abandono? Então, não oferecer uma alimentação adequada ou não dar medicamentos de forma adequada que essa criança tem direito, né, tem indicação de receber. Uma criança que não tem cuidados de higiene garantido, uma criança que não tem acesso a uma proteção à alteração climática, vestimentas e educação. Tudo isso configura um tipo de violência contra a criança, que é a negligência. Quais são manifestações aí que devem fazer a gente pensar em maus tratos, né? Então, um atraso na procura de atendimento médico, uma criança que teve um trauma, teve alguma coisa há um tempão e não foi procurado, né, esse atendimento. História diferente, história discordante, cada um que vem conta uma história. Lesões incompatíveis com o mecanismo de trauma descrito ou incompatíveis com o nível de desenvolvimento daquela criança. Lesões em locais incomuns e estágios diferentes de cicatrização, né? Várias lesões, cada uma em um estágio de cicatrização. Então, aqui nesse caso, a gente tem uma queimadura que aconteceu porque essa família não preveniu esse acidente, certo? Então, não garantir um cuidado básico a essa criança, né, essa prevenção de acidente, configura um tipo de violência que é a negligência, certo? Tem fatores de risco que poderiam ser evitados. Então, esse é o nosso gabarito. É um acidente? Sim, acaba sendo um acidente, mas ele quer saber em relação específica à violência, né? Isso aqui a gente não pode considerar, foi só um acidente. Acidentes acontecem. Não, poxa vida, a criança se queimou, uma queimadura importante com uma coisa que seria prevenível. Um caso de maus tratos pelas características clínicas da queimadura. A negligência, ela configura sim um tipo de maus tratos, mas aqui parece que foi uma queimadura intencional, e não foi.
D, um caso de violência doméstica pelas características epidemiológicas da queimadura? Também não, mesma coisa da B, né? Não parece ter sido uma queimadura intencional. Então, aqui questão 74, letra C. Questão 75. Criança masculina, 10 meses, previamente rígida, está em pronto atendimento com quadro de diarreia e vômito há 2 dias e está oligúrica há 1 dia. No exame físico, frequência respiratória normal, frequência cardíaca 140, PA adequada. De exames, né, que foram coletados, tem um sódio de 128, tem uma hiponatremia, potássio 4,8, um bicarbonato de 13, um bicarbonato mais reduzido, aumento de ureia e creatinina e uma fração de excreção de sódio menor que 1%. Ou seja, aqui eu tenho indicação que essa criança está desidratada, está com hipovolemia, certo? Por essa fração de excreção de sódio reduzida. Diante desse quadro, qual que vai ser a conduta imediata mais adequada em relação ao paciente, depois de medidas de suporte e de ter o acesso venoso? Então, aqui a gente tem um paciente com quadro de diarreia aguda, já com sinais de desidratação. Quando a gente usa essa classificação lá da diarreia aguda, né, a gente não consegue classificar ele bem. Por quê? Porque na história, né, o que ele traz de manifestação clínica, a gente não consegue caracterizar por essa tabela, né? Eu não tenho sinal da prega, não tenho perda de peso, não tenho pulso. Ele fala aí que a PA tá normal, mas a pressão arterial é um achado que vai se alterar mais lá na frente, no choque em pediatria. Eu não tenho outras manifestações, né? Eu não tenho descrição de nível de consciência, não tenho como que tá a mucosa, etc. Então, essa tabela, ela não nos ajuda muito, que seria o clássico para a gente definir qual plano a gente vai seguir na diarreia aguda. Mas a gente tem exames laboratoriais sugestivos, né, indicativos de desidratação, de hipovolemia. Então, eu tenho um paciente com oligúria, que é a informação clínica que ele me traz, e de exames laboratoriais, eu tenho uma hiponatremia, tenho um bicarbonato consumido e tenho um aumento de ureia e creatinina com uma fração de excreção de sódio reduzida, que me sugere uma causa pré-renal, né, me sugere uma desidratação, uma hipovolemia. Então, se a gente for pensar por esse lado, a gente iria pelo plano C. Eu tenho um paciente com uma desidratação grave. E aí, o início do meu manejo é com a primeira fase de expansão, que aí, dependendo da idade da criança, a gente vai correr em um período de tempo, né? Pelo manejo da diarreia aguda especificamente, a gente faria aí 30 ml por quilo, ou de soro fisiológico, ou de Ringer lactato. Numa criança maior, a gente correria aí em 30 minutos. Depois a gente iria para a fase de segunda expansão, que aí seria 70 ml por quilo em 2 horas e meia. Então, esse paciente é um paciente aí com manifestação de gravidade. A gente vai priorizar a expansão volêmica com soro fisiológico, com cloreto de sódio a 0,9%. Bicarbonato, cuidado, né? A gente vai repor bicarbonato endovenoso em quadros muito específicos, né? Em pacientes muito graves, com uma acidose muito intensa. Não é nossa conduta inicial. Tratamento de substituição renal? Também não, né? Ele tem aí um aumento de ureia e creatinina, provavelmente porque ele está muito desidratado, tem uma causa pré-renal. Furosemida também não, né? Eu tenho um paciente já com sinais de hipovolemia. Por que eu faria mais diurético nesse paciente? Então, aqui questão 75, o gabarito é A. Questão 76. Lactente de 6 meses, está em consulta de puericultura. É uma bebê com antecedente de ser um bebê termo, né? 39 semanas, em aleitamento materno exclusivo, bom desenvolvimento. E aí a mãe quer saber em relação à alimentação complementar. O que a gente vai orientar? Então, questão sobre alimentação infantil, sobre introdução alimentar. Então, a recomendação é que a introdução alimentar seja iniciada com 6 meses. A partir do momento que eu inicio o oferecimento de alimentos, a gente vai manter a amamentação de forma complementada pelo menos até 2 anos. A introdução alimentar, ela deve ser iniciada com frutas e com a papa principal, né, com a refeição, sempre priorizando aqueles alimentos in natura ou minimamente processados, aqueles alimentos mais naturais, né? Arroz, feijão, carne, legumes, evitar coisas de saquinho, coisas industrializadas. Para eu orientar como que essa família vai organizar essa papa principal, né? O que vai ter que ter? A gente sempre orienta que tem que ter um alimento de cada grupo. Então, um cereal ou tubérculo, né? Arroz, mandioca, batata, mandioquinha.
Uma leguminosa, então feijão, grão de bico, lentilha. Uma proteína animal, pode ser ovo, pode ser peixe, pode ser carne bovina, suína, tanto faz. E uma hortaliça, ou um legume ou uma verdura. Outras orientações em relação à introdução alimentar. A partir do momento que esse paciente passa a receber alimentos, ele deve receber também água. Então, além do leite materno, ele vai receber água. Aqui a gente tem uma divergência, né? Para você do Revalida, o principal é saber que, de acordo com o Ministério da Saúde, você pode usar o mínimo de sal no preparo da alimentação, tá bom? Pela SBP, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a orientação é não adicionar nenhum sal até 1 ano. Então, aqui a gente tem uma diferença aí de informação, uma divergência de orientação. Não deve adicionar aí açúcar ou mel até 2 anos. Todos os alimentos potencialmente alergênicos, né? Então, ovo, peixe, pasta de amendoim, frutos do mar, devem ser oferecidos desde o início da introdução alimentar. A gente sempre prioriza oferecer a fruta, evitar o suco. Em menor de 1 ano não deve ser dado o suco. Acima de 1 ano pode dar, mas como uma exceção. Os alimentos devem ser separados no prato, né? A gente não deve fazer uma papinha de todos. E a consistência é que esse alimento deve ser muito bem amassado com garfo, no início da introdução alimentar, e a gente vai diminuindo o quanto esse alimento é amassado até que próximo de 1 ano esse bebê já está comendo a comida da família. Sempre não oferecendo ultraprocessado, né? Refrigerante, salgadinho, bolacha. Então, aqui, letra A, carne deve ser triturada e peneirada? Não, a carne deve ser bem cozida e muito bem amassada com garfo ou bem desfiadinha, né? A gente não deve nem passar na peneira, nem bater no liquidificador. B, as frutas in natura, raspadas, amassadas ou picadas, devem ser introduzidas como fonte de fibras, tá certo? Desde o início da introdução. C, os sucos devem ser introduzidos na rotina alimentar 1 vez ao dia, sendo importante fonte de vitaminas e fibras. Não, né? O suco ele não faz mais parte da orientação de introdução alimentar. A gente prioriza sempre oferecer a fruta. D, a gema do ovo, por ser uma importante fonte proteica, deve ser oferecida de imediato, ao passo que a clara, pelo seu poder alergênico, deve ser oferecida somente após 12 meses? Não. O ovo todo, né, gema e clara, pode e deve ser oferecida desde o início da introdução alimentar, lá com 6 meses. Questão 77. Menino de 9 anos é levado pela mãe em consulta ambulatorial por apresentar baixa estatura. Ele é o mais baixo entre os colegas. Na avaliação, ele tem uma estatura menor que o -3, desvio padrão de altura para a idade. E aí ele não tem o exame físico é normal. Foram realizados 2 testes provocativos de secreção de hormônio de crescimento, do GH, com resultado abaixo do valor de referência. E ele quer saber qual que é o diagnóstico etiológico mais provável dessa baixa estatura. Então, aqui é uma questão um pouco mais específica. Então, a deficiência de GH, ela pode ser congênita ou ela pode ser adquirida, isolada ou outras alterações lá da hipófise. Quando que eu vou pensar em deficiência de GH? Quando esse paciente tem uma baixa estatura acentuada, por exemplo, esse nosso paciente, né, abaixo do -3, eu tenho muito baixa estatura, e proporcional. No exame físico posso ter algumas alterações, então mãos e pés podem ser pequenos, a fronte pode ser mais proeminente, base nasal mais achatada, atraso na dentição e pode ter aumento de adiposidade. No período neonatal, esse paciente pode ter hipoglicemia e icterícia prolongada. Também pode vir associada a algumas malformações. Então, malformações de linha média, né? Lábio leporino, fenda palatina, agenesia de corpo caloso, atrofia de nervo óptico e dente incisivo único. Quando que a gente vai fazer esse diagnóstico laboratorial? Como que ele é feito? Então, o mais comum é realizar esse teste de estímulo, que pode ser depois de clonidina, insulina, glucagon. Um teste só, se esse paciente tiver uma lesão estrutural do sistema nervoso ou tiver alguma outra alteração, aí fez radioterapia ou tem uma síndrome genética. 2 testes para os outros casos. Se eu tiver um valor abaixo de 5, que é o caso desse nosso paciente, a gente confirma a deficiência de GH. Por que a gente faz esse teste de estímulo? Porque a secreção de GH basal, ela é pulsátil, então dosar só um GH não tem significância, certo? O tratamento envolve a reposição de GH e via subcutânea.
Então, esse nosso paciente, eu tenho muito baixa estatura, eu faço um teste de estímulo de GH e ele tem 2 valores alterados, ou seja, eu tenho confirmado uma deficiência de GH. No hipotireoidismo, eu poderia ter baixa estatura, mas esse teste de estímulo para a secreção de GH seria normal. Além disso, eu poderia ter outras alterações aí sugerindo hipotireoidismo, né? Pele seca, pele fria, queda de cabelo, constipação. Má absorção de nutrientes, eu teria outras alterações sugestivas, né? Poderia ter diarreia crônica, edema, anemia. E baixa estatura constitucional é aquele paciente que tem uma velocidade de crescimento normal associada à umidade óssea atrasada. Aqui ele não traz nenhuma informação de velocidade de crescimento, mas ele nos direciona a pensar em uma causa patológica de baixa estatura pelo resultado aí alterado do estímulo do GH. Então aqui questão 77, o gabarito é B de bola. Questão 78, a gente tem um adolescente de 12 anos, pesando 85 quilos, tem um IMC de 30, é atendido na emergência com fortes dores no quadril direito e impotência funcional de membro inferior direito. O pai informa ao médico que o menino é hipertenso, faz um tratamento para emagrecer, não tem trauma nesse membro. Nesse caso, qual que é a nossa hipótese diagnóstica mais provável? Então, aqui a gente tem uma questão de ortopedia na faixa etária pediátrica, uma questão de epifisiólise da cabeça do fêmur, quando ocorre esse escorregamento da cabeça do fêmur em relação ao colo do fêmur. O mais comum, né, o principal fator de risco é o adolescente obeso, é onde mais isso vai acontecer, principalmente em meninas. Posso ter aí uma associação de fatores mecânicos, posso ter fatores endócrinos junto também. O que esse paciente vai ter de manifestação? Então, ele vai ter claudicação, esse quadril pode estar sempre fletido, uma limitação da rotação interna, né? Manter aí a abdução e flexão desse quadril. A coxa é mantida em rotação externa. Esse paciente vai ter uma dor aí mais prolongada, uma dor em região inguinal, na coxa ou até no joelho, essa dor pode ser referida. O diagnóstico é feito pelo raio-x, a gente vê esse deslocamento da cabeça do fêmur, e aqui o tratamento é cirúrgico, é necessária a fixação dessa cabeça do fêmur. Então, esse paciente, eu tenho um adolescente obeso, nossa principal hipótese diagnóstica é epifisiólise do fêmur. Na artrite séptica, eu teria um quadro hiperagudo, né, de artralgia, bloqueio articular, não consigo mobilizar essa articulação, associada a outros sinais sistêmicos, febre, queda do estado geral. Na artrite reumatoide juvenil, que seria a AIJ, né, artrite idiopática juvenil, eu teria o acometimento de outras articulações aí de forma crônica. E na sinovite transitória, é aquela causa, né, de dor articular, normalmente após uma infecção viral, né, em geral uma IVAS, mas aí eu tenho uma limitação temporária da movimentação dessa articulação, sem outras manifestações sistêmicas. Então aqui questão 78, gabarito letra A. Questão 79, a gente tem uma jovem de 14 anos, está em unidade básica de saúde, com crises recorrentes de lombalgia há pelo menos 4 anos. Refere uma dor intensa, de início agudo, sem fator desencadeante, já foi levada ao pronto atendimento para fazer analgésico endovenoso. Fez exames laboratoriais, tem uma anemia, e no último atendimento ela fez um raio-x da coluna com presença de vértebras em H. E a questão quer saber qual que é a nossa principal hipótese diagnóstica. Então, aqui a gente tem uma questão de doença falciforme, né? Uma causa importante de anemia na faixa etária pediátrica. A doença falciforme, ela envolve um grupo de doenças em que a gente vai ter um predomínio da hemoglobina S, que é uma hemoglobina instável. É uma hemoglobina que, em situações de estresse, ela pode sofrer uma polimerização, mudar o seu formato, né? Adquirir aquele formato de foice. Quais são essas situações? Então, infecção, situações de acidose, de baixas temperaturas e situações de estresse, né, físico, psicológico. A doença falciforme, classicamente, ela cursa aí com essas crises álgicas, né? Pode ter também síndrome torácica aguda, sequestro esplênico, eventos tromboembólicos, né, AVC, etc. A crise álgica é uma crise vaso-oclusiva, né? Em geral, em áreas aí mais vascularizadas ou em extremidades, eu vou ter isquemia e isso vai levar a um processo inflamatório, a uma dor intensa.
de quadro clínico, além dessas crises álgicas, em relação específica à coluna vertebral. Vão ocorrendo esses infartos ósseos, né, que podem atingir principalmente a porção central desse platô vertebral, e isso vai levar à ocorrência dessa vértebra em H. Eu vou tendo esse infarto ósseo e isso vai gerando uma depressão central desse platô vertebral. E é isso que está acontecendo com essa paciente. Não é, né, um quadro clínico comum chegar com 14 anos e não ter ainda o diagnóstico de anemia falciforme. Em geral, essa paciente já teria tido aí várias intercorrências. Mas eu tenho uma paciente, uma adolescente, com anemia, com queixa álgica e frequente e com um raio-x sugestivo de doença falciforme, né, a presença dessa vértebra em H. O diagnóstico é realizado através da eletroforese de hemoglobina, que vai mostrar aí a hemoglobina S. Hiperparatireoidismo, a gente teria um alto turnover ósseo, né? A gente teria um raio-x sugestivo de hiperpara. Fratura vertebral? Não tenho evidência de fratura vertebral no meu raio-x. E também não cursaria aí com essa anemia. Espondilite anquilosante, a gente também teria alterações já sugestivas na radiografia. Então, aqui questão 79, letra B de bola. Questão 80, adolescente masculino, 13 anos, tá aí em consulta com queixa de desânimo e cansaço. Aí a gente faz o recordatório alimentar, ele tem aí o consumo de 3 sanduíches de pão de forma com manteiga e batata frita no almoço e no jantar, ingere com frequência balas e biscoitos e ingere 1 litro de leite por dia. Ou seja, eu tenho uma inadequação alimentar muito importante, não tenho consumo aí de fonte proteica nenhuma a princípio. A gente colhe exames e aí ele tem uma hemoglobina de 12,1. A questão traz que o valor de corte de hemoglobina pela OMS é de 12, então ainda não tem uma anemia. Tem um VCM reduzido e um CHCM também reduzido. Somando tudo isso, né, com a queixa de desânimo, de cansaço, ao recordatório alimentar aí bem inadequado, a gente pensa que esse paciente está no mínimo aí com uma deficiência de ferro, ele está aí na beirada, né, na boca do gol para chegar na anemia ferropriva. Então, lembrar que a gente tem 3 estágios, né? O primeiro deles é a depleção de ferro, em que a gente vai consumir o estoque, né? O depósito de ferro do organismo, que é a ferritina. Depois, se eu não intervenho aqui, eu vou chegar na deficiência de ferro mesmo. E por último, a gente chega na anemia ferropriva, em que aí eu vou ter toda a parte de ferro alterada, né? Redução de ferritina, de ferro. Eu chego na anemia em si, inicialmente é uma anemia normo-normo, então com HCM, CHCM normal. E aí eu evoluo para uma anemia microcítica, então uma redução do VCM, e hipocrômica, uma redução do HCM. Tenho também a anisocitose, o aumento do RDW, posso ter plaquetose, posso ter redução aí da saturação de transferrina, de reticulócitos e do TBIC, e aumento do TBIC, perdão. A anemia ferropriva, ela vai cursar com palidez, posso ter aí cansaço, fadiga, intolerância aos esforços, astenia, sopro e taquicardia, né, sintomas de anemia em si. Então, esse paciente ele tem vários fatores de risco para evoluir aí com uma anemia ferropriva, ele ainda não tem uma anemia, mas com certeza ele tem uma deficiência de ferro, né? Ele já tem um hemograma aí quase na anemia e ele tem manifestações clínicas compatíveis com essa alimentação inadequada. Então, a gente vai orientar em relação à dieta para esse paciente principalmente. Então, aqui letra D de dado. Na anemia megaloblástica, por deficiência de B12, de folato, a gente teria um aumento, né, uma anemia macrocítica, um aumento de HCM e VCM. B. O paciente não apresenta alterações clínicas ou laboratoriais, sendo necessário investigar outras causas? Não, ele tem um recordatório alimentar aí que chama muita atenção, né, que faz a gente pense que a anemia ferropriva é a principal causa de anemia na faixa etária pediátrica. E C, o paciente apresenta anemia carencial por deficiência de ferro? Ainda não tenho a definição da anemia, certo? Então, aqui, questão 80, o nosso gabarito é D de dado. Dessa forma, a gente finaliza aqui o seu simulado do Revalida. Espero que vocês tenham tido uma excelente prova. E
é isso aí, Revalidando. Chegamos ao final então de mais um dia de correção aí do Simulado Internacional Medcoff Revalida, hoje com a gloriosa professora Amira na frente de Pediatria. Tenho certeza que vocês ficaram aí maravilhados e enriquecidos com bastante conhecimento de uma profissional que é experiente, que é especialista e autoridade naquilo que fala. E já estão tendo um gostinho do que é ter aula aqui com a gente no Medcoff, de conhecer um pouco da nossa metodologia de estudo. Então, não perde tempo e vem ser Medcoffer com a gente, vem revalidar o seu diploma ainda em 2024. E amanhã tem mais com a nossa correção da frente de clínica médica, tá? Imperdível. Forte abraço!